Feliz sábado, tudo bem com você? Rapaz, olha como é que o ano está passando. Nós já estamos na segunda metade de janeiro, dia 21 já, e nem parece que ontem nós estávamos trocando presentes, desejando um feliz ano novo. Mas, apesar disso tudo, o importante é que Deus nos tem guardado, nos tem dado vida e saúde, e você está aqui conosco. Independente, inclusive, do horário, boa noite, boa madrugada, né? O importante é que você está aqui e que você fique conosco até o final. Hoje nós vamos recapitular a lição de número 3, o pacto do dízimo. Então, se você, como eu disse, né, na lição passada, gostaria de ter dúvidas esclarecidas, esse é o momento, fique e não saia daí. Eu sou o Paulo Henrique, sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas e tenho a satisfação de ter comigo aqui dois teólogos, sendo que um deles é pastor, né? Um é o Hudson, ele é teólogo, mas atualmente ele é membro da equipe do nosso Conservatório Municipal. Também membro aqui da Igreja Adventista Central de Alfenas. E também está conosco o teólogo que é pastor, porque ele está no exercício da função, né? Que é o pastor Sanderson, filho do Hudson. Ele é pastor lá em Sobral, quer dizer, a sede do distrito, porque são várias cidades, Mossoró. né? Mossoró, perdão. Ele tem quantas cidades lá, pastor? São 3 cidades atualmente. 3 cidades. 7 igrejas. 7 igrejas. E ele está passando as férias junto aqui com os pais, junto com a irmã, o cunhado, que também é pastor, que vocês vão ter oportunidade de acompanhar o estudo no sábado que vem. E eles estarão, então, aqui conosco, conduzindo o estudo deste sábado. Eu vou pedir a você apenas que feche os olhos e vou pedir ao pastor que nos dirija uma palavra de oração. Querido Pai que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Desde hoje, eternidade, te rendemos graças por tudo que Tu és. Amém, E mais Senhor. uma vez, Senhor, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós, que possamos estudar a Sua palavra e ouvir a Sua voz, especialmente nessa lição da Escola Sabatina tão importante na área de mordomia. Eu te Amém, peço Senhor. isso no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pois bem, o versório clássico está aí, né? Malaquias 3, verso 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Como é que vocês gostariam de introduzir o assunto dessa semana? Fiquem à vontade. O título da nossa lição, o pacto do dízimo. Quando você vê a palavra pacto, significa alguma coisa de uma relação, né? Se eu faço um pacto com você, eu estou tendo um momento em que existe alguma coisa de lá para cá e daqui para lá. E nós estudamos na lição sobre o dízimo e daqui a pouco vamos estar recapitulando aí em cada semana pessoas lá no Antigo Testamento que fizeram esse pacto com Deus, né? Da devolução do dízimo. E é um pacto em que a gente tem uma promessa, como você mesmo citou aqui o verso, né? Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênção sem medida sobre nós. Interessante, né? Que para nossa reflexão no sábado à tarde, traz a menção ao dízimo que Abraão deu a Melquisedeque. E aí, Paulo também faz alusão a Melquisedeque quando ele aponta a figura do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus era judeu, ele não era levita. Ele era da tribo de Judá. E sabe por que eu gostei dessa aplicação do autor da lição? Porque tem muitas pessoas que hoje, independente da denominação que frequenta ou não frequenta, eles tentam defender que o dízimo era só no antigo Israel por conta dos levitas. E veja, Abraão estava aqui entregando o dízimo, devolvendo o dízimo para alguém que não era levita. Sequer os seus descendentes ainda haviam nascido, dentre eles Levi, para ter origem a essa tribo, não é? E depois Paulo evoca a pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, eu gostei dessa articulação, porque ela deixa claro que o dízimo sempre existiu. Naquele momento da história, os levitas tiveram o privilégio de recebê-lo, mas ele sempre foi destinado àquele que vive exclusivamente do Evangelho. Isso eu achei bacana e muito importante, a lição colocar dessa forma, né? Com Pastor. certeza. Essa lição me chamou a atenção porque tem um verso aqui logo na introdução, na verdade um comentário ao verso de Gênesis 15, verso 1, né? Onde Deus fala com Abraão: eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa.
E o comentário diz assim: na verdade, o Senhor estava dizendo a Abraão: não se preocupe, porque eu serei seu protetor e provedor. E essa frase, para mim, ela permeia toda a lição, porque ela mostra que nós não devemos ter medo de sermos fiéis, pactuantes ao Senhor, de sermos fiéis dizimistas, né? Eu me lembro de uma vez uma pessoa que não era da nossa igreja, chegou para mim e falou assim: é muita fé, é muita confiança, né? Ter que dar isso, né? Alguns falam dar, outros falam pagar, né? Mas na verdade nós devolvemos ao Senhor. E na verdade isso é realmente um passo de fé que nós damos, que Deus é o nosso protetor e é o nosso provedor, né? E nós vamos comentar mais isso na lição. Isso. Aí na parte de domingo, então, o dízimo equivale a 1/10. Ou seja, não é algo que eu decido quanto vai ser. Não é verdade? É algo que Deus já disse: olha, Paulo, eu vou te dar 10 partes, independente de quanto é esse montante. Se é 120, 127, se é 113, você consegue dividir isso em 10 partes. Eu quero pedir a você, Paulo, como um gesto de gratidão, só me devolve uma. Só traz de volta uma para mim, né? E aí, eu acho que é uma referência importante, porque ela deixa bem claro que Deus já estabelece, então não cabe ao ser humano definir quanto que ele vai dar. Porque eu também, infelizmente, já vi pessoas que defendem que o dízimo é assim: você dá alguma coisa na igreja. E isso já agrada a Deus. Aí seria o caso das ofertas. Sim. Né? Nós vamos estudar na próxima semana sobre as ofertas. E tudo que não for 10% das nossas rendas, aí a gente inclui como oferta. Se a pessoa devolve menos de 10%, você está dando uma oferta. Né? Tudo que passar de 10% também seria uma oferta. Né? São as chamadas ofertas de gratidão, são adicionais ao dízimo e separados dele. Tanto é que a igreja adventista ela faz um uso diferenciado, né, para as ofertas e para o dízimo. A gente viu durante a semana, daqui a pouco, para que devolver o dízimo? Né? Em que uso ele vai estar sendo utilizado, no caso? Né? Para que fim ele vai estar sendo utilizado? É completamente outro fim. Pastor, fica à vontade. Nessa parte de domingo, né? O autor aqui da lição, ele faz uma introdução aqui de Melquisedeque, né? O rei de Salém. E é curioso porque o que Melquisedeque ele faz com Abraão, no caso ainda Abrão aqui, né? Nos mostra que nós devemos colocar sempre Deus em primeiro lugar. Na verdade, o que Abraão faz para com Melquisedeque, né? Ele tinha acabado de sair vitorioso de uma guerra ali, né, contra um daqueles reis pagãos que ali estavam, havia recuperado seu sobrinho, né, juntamente com a sua esposa e ali as suas filhas, mas ele poderia ter pego todos aqueles despojos ali e disse: não, isso eu não quero. Essa lição para mim, aqui da parte de domingo, ela mostra justamente o desapego que nós seres humanos devemos ter, porque muita gente numa situação dessa falaria: não, isso aqui eu que ganhei a guerra, eu que tenho direito disso. Então, trazendo para os nossos dias, nós poderíamos falar: não, eu trabalho, isso aqui é o meu suor, então os 100% são meu, não foi Deus que trabalhou, foi eu que trabalhei. Mas nós temos que nos lembrar que o Deus que deu a vitória a Abrão é o Deus que nos dá a saúde hoje para poder ter energias e forças para poder trabalhar. Então, o mínimo que nós podemos fazer é devolver aquilo que é do Senhor. E para quem conhece a Bíblia, né? Aliás, uma das punições que pesaram sobre a vida de Nabucodonosor foi isso, de achar que tudo que ele tinha ou havia conquistado era em razão da força dele. E esquecendo, né? Até quando ele teve aquele sonho, quando Daniel falou para ele, né? O Deus do céu te constituiu o rei. O Senhor é a cabeça, mas foi o Deus do céu, né? E o ser humano tem essa mania de querer dizer que é ele, né? Que tudo aquilo é em razão dele. A egolatria, né? É uma egolatria. Talvez o dízimo é até um mecanismo de salvação para que nós não nos tornemos tão orgulhosos e egoístas também. E acharmos que tudo pertence a nós e que, na verdade, nós conquistamos tudo sozinhos. Né? E não é, né? Mas aí a palavra diz o quê, né? Olha, se eu vou... Por conta do tempo, eu vou andando com os temas, mas se vocês tiverem algo importante, resgatem à vontade. Mas aí também tem aquele outro problema, como eu tenho visto muito hoje nas redes sociais. Não sustente o seu pastor. Pegue o seu dízimo e compre cestas
e doe para famílias carentes. Espera aí. A Bíblia diz assim, trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Na segunda-feira é feita uma pergunta, então, onde fica a casa do tesouro? Eu posso fazer o que eu quero com o dízimo? Então, nós temos aqui, o autor coloca aqui no Antigo Testamento, o santuário, aquele que ficava lá no deserto. Moisés tirou o povo do Egito, o povo ia até Canaã, um povo rebelde, um povo difícil, mas ali houve um pacto, sim. Um pacto daquilo que eles iam ganhando durante todo esse trajeto, as bênçãos de Deus, né? Então eles levavam ao santuário, que era aquela tenda lá no deserto, que mais tarde, ela, durante o percurso, ela foi na cidade de Siló, mas ainda uma tenda. E bem mais tarde se transformou num templo, a partir do rei Salomão. Não é? E então, assim, ali no Velho Testamento a gente já vê esse momento já como Israel. Um pouco antes, apenas para mencionar, não é, o neto Sim. de Abraão, o Jacó, quando estava fugindo lá para a casa dos parentes dele, ele teve um sonho e viu o anjo subindo, anjos descendo. Ali ele fez um pacto com Deus também. E disse, Senhor, de tudo que o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo. Então, aí é como você mencionou, Paulo, Abraão e Jacó, eles vieram antes de Israel. Mais tarde Sim. é que Deus disse, Jacó, vou mudar seu nome para Israel. Mas o dízimo realmente já existia, não é? Esse pacto com Deus ali. Tem um comentário aqui, na verdade, um dos versos, né? Que se encontra aqui em Deuteronômio capítulo 12, que nos diz assim, vocês não agirão de acordo com o seu coração. Então, assim, com o que você bem entende, né? Com os dízimos e as ofertas. Isso aqui está em Deuteronômio capítulo 12. E muitas pessoas hoje tendem a achar assim, olha, será que nós não podemos utilizar os dízimos para ajudar os pobres, para poder fazer isso, né? Mas a nossa própria igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem, aliás, 2 setores sobre isso. Você tem hoje a ADRA, que é uma organização não governamental, que ela chega sempre presente nas situações aí de ajuda humanitária, de ação social, e cada igreja local tem um núcleo local, né? A ASA, a Ação Solidária Adventista. Por exemplo, na pandemia, né, quando começou, falando especificamente da região onde eu trabalho, né, sirvo a Deus, ali na Missão Nordeste, que é Rio Grande do Norte e Paraíba. Eu me lembro que o líder da igreja naqueles 2 estados, né, na época o pastor Jason Florencio, ele cansou de mandar mensagem, vocês têm algum irmão aí passando fome, passando necessidade? E a gente mandava a lista e de quanto a gente precisava. E a igreja mandou muito dinheiro ali para nós comprarmos cestas básicas e a gente não viu nenhum irmão passar fome na Missão Nordeste ali. Então, assim, no sistema dos dízimos e ofertas também acontecia isso. Você tinha ali festas onde os israelitas traziam seus dízimos, como a Páscoa, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos, né? E ali eles distribuíam dízimo aos seus irmãos por toda a terra de Israel. Hoje isso acontece em outra esfera, associações, missões, uniões de igreja, justamente para que quando tenha essas situações de necessidade, né, esse direcionamento possa ser dado. E essa é um ordenamento, porque, como você disse, né, Deuteronômio capítulo 12, verso 8 fala, não procedereis em nada, fazendo uma alusão, quando tiver o lugar, né, então não vão fazer em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual o que bem parece aos seus olhos. Ao que bem parece aos seus olhos. Não é mais assim. Deus quer que você faça o quê? Que você tenha esse compromisso de levar e deixar na casa dele. Outra versão diz assim, fazendo o que você bem entende, né? Sim, porque a pessoa que ela entende que agora é ela que vai trazer uma nova luz. E a nova luz é, pega o dízimo, em vez de você levar na igreja, faz isso, faz aquilo. Não, o dízimo é de Deus. Se é dele, eu vou fazer aquilo que ele pede. Se ele diz, leva na igreja. E como diz o apóstolo Paulo, quem prega o evangelho, viva do evangelho. E me permite, você vai custear essa pessoa que tirou a vida para cuidar do rebanho do Senhor. Me permite, Paulo, falar sobre estender um pouquinho na lição de segunda, porque a igreja adventista ela é muito séria, muito correta quanto a isso, né? Sim. Até mesmo qualquer pastor pode mostrar os livros de contas da igreja e até os contra-cheques. Ela é muito transparente quanto a isso. E nós, como pastores, assinamos todo início de ano
um documento para que a gente possa ter o voto de dedicação exclusivo. Ele é reconhecido em cartório. Para quê? Para que o pastor esteja 24 horas à disposição de igreja. Já aconteceu comigo, não só uma vez, mas várias vezes, de irmãos me ligarem 2, 3 da manhã, pastor, está acontecendo isso, meu filho aqui tomou remédio para se matar, vem aqui em casa. Outra vez, olha, eu briguei com a minha esposa, vem aqui em casa. E a gente vai nessas situações. Então, o pastor está sempre à disposição da igreja. Aí, na parte, então, já que existe esse comentário, na terça, a gente pode aprofundar isso, colocando que, então, há um propósito. O propósito é esse. Como é que eu vou pegar, diante de uma fatalidade, de uma situação difícil, vou ligar para alguém, se a pessoa está menos preparada do que eu para me confortar? Como é que eu vou ligar para uma pessoa que não foi preparada? Não que não existam pessoas que são capacitadas, não é? Mas como é bom quando você sabe que tem um sacerdote que você pode procurar, que ele foi capacitado, ele tem uma vida dedicada ao serviço, e ele vai vir ali, e olha, até para questões mais graves, né? Tem pessoas que quando, usar um termo aqui, né, me perdoem, quando o bicho pega, primeiro ele lembra dos crentes, que a pessoa tá lá esquisita, falando com uma voz diferente, feio. E aí quando ele vai na casa do crente, ele fala, vai lá, parece que tá um trem naquela pessoa lá, né? Eu lembrei que você é crente, vai lá orar. Esse crente, antes de ir, primeiro ele liga pro pastor da igreja. Pastor, o vizinho aqui, aconteceu isso, o senhor pode vir? Mas mais do que isso, né? Nós temos outras questões mais sérias, aconselhamentos para os nossos filhos, para os casamentos, não é? E aí, Deus tinha um propósito. O dízimo é para custear isso, para que hajam pessoas dedicadas à oração, à consagração, para repartir bênção de lar em lar, né? Então, na parte de terça-feira, inclusive, tem aqui uma passagem, Levíticos 27, verso 30, que diz para o povo de Israel que o dízimo, essa dízima, olha, eu vou ler o finzinho aqui, santas são ao Senhor. Inclusive, até o que ele falava para o povo de Israel? Até as frutas das árvores. Então, veja, aquilo que é santo é a mesma coisa de separado. Então, não cumpre a mim o direito de destinar o uso disso. Há um propósito para isso, né? Nessa parte de terça-feira, a gente observa aqui na pergunta também é citado Números 18. Sim. A gente até já comentou e estudamos bastante, né? No Antigo Testamento, havia então aquelas 12 tribos de Israel. A gente já estudou muito isso. E uma delas não teve herança de terras, né? Manassés recebeu, a sua tribo recebeu, Judá recebeu, todos Benjamim recebeu, todos tiveram seu pedaço. Agora, houve uma tribo que foi separada para serem os sacerdotes, aqueles que tinham contato direto por Deus, intercediam junto a Deus. Não é? Então, hoje, nós temos os pastores na nossa igreja. Né? E aqui fala, porque o dízimo pertence ao Senhor, o Senhor nos diz o que fazer com ele. Ele deve ser usado para sustentar o ministério evangélico. Portanto, as necessidades dos ministros são atendidas com o dízimo de Deus. Né? Então, nós temos, como a gente já mencionou, a Casa do Tesouro é a igreja. A igreja é a congregação reunida. Não é? E como foi dito aqui, as pessoas devem também fazer na igreja, cada um tenha o seu ministério, não é? Mas elas têm outras atividades durante a semana. Um médico tem suas atividades, um advogado tem suas atividades. Né? Eu sou músico, eu tenho minhas atividades, mas na igreja eu tenho um cargo, eu posso exercer o meu dom, os meus talentos. Agora, o pastor não, o pastor é exclusivamente naquele trabalho. 24 horas, a minha mãe costuma dizer isso, né? É um pastor 24 horas. Assim, um padre também lá na sua igreja, né? Um sacerdote de outra religião também é assim. É uma vida que foi dedicada àquele propósito. 100% àquele E Deus, propósito. então, deixa claro, olha, é isso que é meu, eu estou dando por custeio deles. Se Deus decidiu isso, eu não tenho que ficar questionando. É uma decisão de Deus, é dele. Assim como eu não vou gostar que um de vocês dois cheguem para mim e digam, Paulo, o seu salário, você vai fazer o seguinte, você vai usar assim, assim, assado. Eu vou dizer para você, mas peraí, quem que ganhou esse salário? Fui eu? Então deixa que eu decido o que eu vou fazer com ele, não é? Mas o gozado é que com Deus a gente age assim. A gente não gostaria que fizesse isso com a gente. Mas com Deus a gente parece que quer falar para ele, sabe aquilo lá que o senhor falou que é do senhor? Eu acho que eu vou fazer de um jeitinho melhor. E a palavra diz, né? Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, até mais do que um animal que às vezes te surpreende. E nós achamos que temos condição de decidir por Deus, né? Isso é muito triste. E agora, pastor,
Mas o dízimo, quando eu vou separá-lo para devolver, porque eu não pago o dízimo. Tem gente que usa a expressão pago, né? Dar o dízimo, né? Dar o dízimo. Não, eu devolvo. Para aquela pessoa que é assalariada, tem registro em carteira, recebe o salário da empresa. É do bruto, é do líquido? Como que a gente trabalha essa questão do dízimo? Existe aqui uma recomendação que está aqui da Associação Geral dos Adventistas, Princípios e Diretrizes sobre Dízimos, né? Aqui nos diz que o dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta do assalariado antes das deduções requeridas por leis e outros descontos. Então, assim, a maior parte, né, dos adventistas, eles devolvem do bruto. Existem, claro, as situações dos autônomos, né, onde eles mesmos têm que fazer esse cálculo também, assim. Do lucro deles. Eles retiram as despesas para daí dar o dízimo daquilo que realmente Isso, é exatamente, o ganho, do né? lucro, né? Então, o dízimo é sempre do lucro. Uma vez um irmão me perguntou assim, mas pastor, então quer dizer que quando eu aposentar eu não preciso mais devolver o dízimo, já que eu tenho que aqui devolver o dízimo do bruto, né? E aí eu fiz até essa pergunta a alguém que entendia mais do que eu, um departamental de mordomia, inclusive jubilou, né? Há 10 dias o pastor Gilmar Silveira, pastor mais de Agora 10 já está anos, aposentado, né? quase 20 anos nessa área de mordomia, um homem de Deus, já foi tesoureiro. Ele disse assim, olha, na verdade o cálculo ele não bate exatamente assim, o que desconta ali é entre 4 a 10, em outras situações 15, 20%, né? Então você vai ter que fazer um cálculo quase com uma régua assim para você poder chegar, né? Agora ele disse até uma frase assim que faz arregalar os olhos. Agora, se você for querer calcular isso, né, para essa questão do bruto, para você não dizimar depois quando aposentar com uma régua, você tem que lembrar que Deus vai calcular a sua salvação também com uma régua nos mínimos milímetros assim, né? Então o correto realmente é nós devolvermos aqui do bruto, né? E mesmo depois também de aposentar, né? É porque de uma forma ou de outra, né? É um custeio que Deus providenciou, né? A gente sabe, todos esses direitos trabalhistas, Sim. tudo isso vem do Ocidente. Sim. E um Ocidente que foi forjado à luz de uma base judaico-cristã. Sim. Porque até então, os idosos, se os filhos não cuidassem, eles ficavam a ver navios. Sim. Né? E aí o Estado foi sendo estabelecido, as mulheres passaram a ter direitos, trabalhadores, dentro de uma sociedade que, pautada pela Bíblia, começou a entender que as relações não poderiam ser só de exploração. Deveriam haver contrapartidas e benefícios, né? Agora, para aquela pessoa, eu acho que na parte de quarta-feira, né, para aquela pessoa que às vezes duvida, eu acho interessante essa experiência do Elias, né? Ele vai até aquela viúva, ela só tinha um pouquinho que dava para fazer um pãozinho. Ele falou, primeiro faz para mim. Miséria, né? Miséria. E ele falou para ela, primeiro faz para mim. Questão de fé. É. Aí entra a fé. Não é aquilo que a gente pensa assim, em algum momento, né, até de desespero, não, mas esse mês, se eu devolver o dízimo, vai me faltar. Esse é o ponto que eu queria chegar. Não é? É. E quando não estamos numa situação dessa, a gente pensa assim, mas o dízimo é algo que eu podia estar usando em outra coisa. Eu não consigo devolver o dízimo porque eu ganho pouco, eu tenho tanta conta para pagar. Não é? Mas aí a gente tem que pensar, o que nós estamos fazendo com os 90%? Então, né, é preciso que a gente tenha um planejamento, porque senão sempre a gente vai estar faltando. Vai justificar, vai sempre relativizar, né? É. Mas aí no caso do Elias, não, Elias disse para ela assim, ó, primeiro você faz para mim, faz esse alimento para mim. Não era egoísmo, né? Não era egoísmo e não vai faltar. Teste de fé. E diz aqui o texto, né, que realmente o azeite não acabou, a farinha não acabou, assim como Elias havia dito para ela. É uma questão de fé. Ela confiou e por isso ela recebeu a bênção. E Quantas viúvas não morreram de fome naquele período? E Elias é um exemplo clássico, né? É apenas um dos 3 homens que a Bíblia nomina que estão nos céus, né? Aos outros da ressurreição especial, mas Elias foi trasladado. Então era realmente um homem de Deus, um homem que falava por Deus, né? Uhum. E aí, então, vamos no ponto. Tem que haver honestidade, tem que haver fidelidade. É a parte de quinta-feira. Um dízimo honesto e fiel. Aqui em 1 Coríntios 4, 1 e 2, nós lemos o seguinte.
Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer aos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E aí fica essa pergunta, né? Deus tem me encontrado fiel no que diz respeito a esse compromisso? Como anda a minha fidelidade? Como eu estou? Eu estou levando o dízimo na casa do tesouro conforme ele pediu. Eu estou levando os 10% que ele pediu. E eu estou levando isso com alegria, confiando que ele vai fazer o que lhe aprove, porque o dinheiro é dele, não é meu. Esse é um ponto para a cristandade como um todo pensar. Nós não podemos cair também na síndrome do fariseu, né? Aquele que achava que por dar o dízimo para, digamos assim, ali ficar em evidência diante dos outros, né? Mas ele não fazia aquilo de todo o coração. Então, o que Deus quer é alguém que devolva o dízimo, né? De todo o coração. Então, Deus ele quer o nosso coração. Ao ponto de que aqui em 1 Coríntios 4, né? Ele fala que os servos de Cristo são aqueles que são fiéis. Ou seja, se nós queremos receber esse nome digno de ser servo de Cristo, nós devemos ser fiéis. Porque se formos infiéis, esse nome não nos pertence, de ser servos de Cristo. E sabe, eu li num livro da irmã White, quem não for adventista, né, você saiba que existe uma orientação, mas eu não chamo a sua atenção para isso, eu chamo principalmente de quem é adventista e nos acompanha. Onde ela diz que o dízimo é a árvore do bem e do mal que Deus deixou para Adão e Eva lá no Jardim do Éden e hoje deixa para nós. Para Adão e Eva havia um teste de fidelidade. Será que você me obedece mesmo? Será que você acredita? Você obedece mesmo não entendendo? Porque eu falei que de tudo pode comer menos dessa? Vamos lá fazer o teste. Porque você está numa condição agora que causa inveja aos anjos que foram expulsos do céu. Infelizmente, Adão e Eva caíram. E a irmã White diz para nós, né, para cada adventista, olha, hoje, esse teste é o dízimo. Será que muitos de nós não estamos como Eva e Adão, caindo? E aí, o que decorreu da queda de Adão e Eva? Foram coisas boas? Né? Será que eu estaria, você que me assiste, né? Será que eu estaria privado de cabelo se eles não tivessem caído? Será que eu seria uma pessoa de pequena estatura se eles não tivessem caído? E olha, eu estou falando de coisas exteriores. O que dirá de pessoas que nascem com problemas congênitos, sofrendo, passando dor, porque nasceram em um mundo de pecado. Que bênção trouxe a queda de Adão e Eva? Nenhuma. Será que vai haver bênção para aquele adventista que se diz fiel e falha com Deus nesse compromisso do dízimo? Aí a lição ela entra aqui em Mateus 25, 19 e 21, onde ela menciona a volta de Jesus através de uma parábola, né? De alguém que foi fiel no pouco e depois o próprio ali Senhor disse, como você foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei, entra na alegria do seu Senhor. Então, é um teste de fidelidade que Deus espera de nós, né? Nós estamos sendo provados dia após dia aqui. Isso não entra só os dízimos, a mordomia ela não se resume só a isso, né? Tem a questão do sábado, tem a questão da saúde, tempo e tantas outras coisas, né? Mas o dízimo, sem dúvida, é uma das vertentes mais fortes, né? Porque lidar com os tesouros que Deus nos dá mensalmente, diariamente, né? Então, isso é um teste diário que Deus está fazendo conosco. E a palavra diz, né? Onde estiver o seu tesouro, estará o teu coração. E é um privilégio, o autor coloca aqui, ó, gerenciar para Deus é um privilégio único e uma responsabilidade. Quer dizer, está nas nossas mãos, né? Como você mencionou, estava na mão de Adão e Eva. Deus, ao longo da história, ele faz certos testes. Quando abençoou o povo de Israel com o maná, o povo estava com fome. Mais tarde, ficaram enjoados do maná, reclamaram, o povo rebelde. Mas Deus falou assim, olha, quando chegar na sexta-feira, vocês escolham para o sábado também, porque no sábado não vai cair maná, não. Aí alguns que não acreditaram muito, vamos lá.
e colher, não tinha maná nenhum no sábado. Então, assim, é um privilégio, uma responsabilidade. O autor coloca aqui, ó, Deus nos abençoa, nos sustenta e pede apenas 1/10. Então, ele usa o seu dízimo para prover os que estão no ministério, como fez com a tribo de Levi durante a época do antigo Israel. E acima o autor coloca assim, é uma ordem de Deus, não se apela para a gratidão. Não é uma coisa de generosidade, assim, agora, isso é oferta. É o que nós vamos estar estudando, então, na próxima semana sobre as ofertas. Com a Keise e o Raul, o pastor Raul. O dízimo, então, é um compromisso de responsabilidade para com Deus. A gente usava muito a palavra mordomo, né? Sermos um mordomo fiel de Deus. Mordomo é aquele que toma conta. Adão e Eva eram para ser mordomos ali no jardim. E houve aquele teste, né? Verdade. Em que eles falharam. Bem, amigos, o nosso tempo está se esgotando. E como nós passamos todos os dias, né? Na sexta é feita uma reflexão, eu deixo esses momentos para que vocês tragam aí alguma reflexão que, por um acaso, ao passar aqui o estudo, nós deixamos, né? E agora vocês lembraram, para que nós, então, fechemos aí esse tema e, com a graça de Deus, espero, né? Contribuamos aí com a vida espiritual de cada pessoa que nos acompanha. Eu digo a você, querido amigo, irmão que acompanha esse podcast, né, neste sábado, que vale a pena ser fiel. Quando você é fiel nos dízimos, quando você é fiel nos pactos, né, você tem até uma autoridade, mesmo que mínima que seja, para poder falar com Deus. Porque Malaquias, capítulo 3, nos fala, né, que se nós formos fiéis ao Senhor, Deus, ele abre o céu para nós. E a gente não tem que ser fiel apenas por essa condição. É um investimento que eu vou investir ali e Deus vai me retornar. Não, nós temos que ser fiéis porque ele nos pediu para sermos fiéis. Nós somos criaturas e ele criador. Mas se você confiar em Deus de todo o seu coração, você vai ver Deus abençoar a sua vida. Mas primeiro ele quer a nossa fé, a nossa confiança. Aqui nas perguntas para consideração, eu destaquei a pergunta número 2 aqui. O que aconteceria com a igreja se todos decidissem enviar seu dízimo a outro lugar? Ainda teríamos uma igreja? Isso é para a gente estar refletindo. O que há de errado com essa ideia? Bem, meu dízimo é tão pequeno comparado com o dos outros. E se todos pensassem assim? Né? Às vezes a pessoa fala, não, mas o que eu ganho é muito pouco. Isso vai ajudar em quê? Mas aí volta aquela questão da fidelidade. Eu me lembro que Jesus, aí falando de oferta, mas ele disse, a viúva, aliás, a mulher pobre, deu tudo que ela tinha. Ela colocou o seu coração naquilo dali. Né? E assim é a questão de confiança. Vai fazer diferença, sim. Já faz diferença por mostrar que nós somos fiéis a Deus. A gente acredita nesse pacto que ele fez para conosco. Então, todos nós devemos participar, né, dos dízimos. Que Deus possa nos abençoar, né? Que nós tenhamos a capacidade de ser gratos e obedientes e confiarmos de que o que importa agora é obedecer, é fazer a vontade de Deus. Amém. Não é? Eu vou pedir então, Hudson, nos despeça com uma palavra de oração. Santo Deus, nós agradecemos a Ti por podermos estudar mais uma vez a Tua palavra através da lição da Escola Sabatina. Amém, Senhor. E nós, Senhor, pedimos a Ti que possas estar sempre influenciando a nossa mente para que nós possamos crer em Ti, Senhor, crer na Tua existência, crer que é Tu que nos abençoas e acreditar também que tudo que nós temos vem através das Tuas mãos, Senhor. Amém. Continua abençoando cada adorador que está Te buscando neste sábado e durante a semana que vai se seguir também. E para que nós tenhamos sempre em mente, Senhor, que quando nós estamos devolvendo o nosso dízimo e também depois as nossas ofertas, nós estamos em um pacto contigo, um pacto de confiança, de que nada vai nos faltar. Amém, assim como Davi mencionou que o Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos falta. Amém, que Deus abençoe que o Senhor nos abençoe a cada um de nós, adoradores. Nós oramos confiantes no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, meu amigo, muito obrigado pela companhia e sábado que vem, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um estudo agora sobre as ofertas. Forte abraço e até lá, se Deus assim o permitir.